Oi, gente, aqui Prof. Cris para mais uma aula de francês. E na aula de hoje, eu quero te ensinar qual é o casamento fonético perfeito na língua francesa. Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no nosso canal Le Decollage, se inscreve para você cada vez mais aprender francês, tendo a aviação como tua aliada, para você cada vez usufruir do francês que talvez você já tem e utilizá-lo no teu dia a dia com mais confiança. A gente está sempre trazendo aqui assuntos pertinentes, como esse que eu já falei para vocês que eu vou ensiná-los hoje. Então, quando a gente fala de casamento perfeito, foneticamente falando, a gente quer falar daquele som ou daquela maneira de pronunciar ou de ler uma frase, onde vai ter um som mais fluido, sem quebras. E esse casamento se dá entre uma consoante e uma vogal, tá? Então, para que isso aconteça, para que o som saia fluido, a gente precisa ter no entendimento do francês uma consoante e uma vogal. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível que a palavra 1 termine em uma consoante e a palavra 2 comece com uma vogal. Então, se faz alguns ajustes em vista disso, em vista da beleza e da fluidez do som. Para resolver essas situações, esses casos onde esse casamento perfeito não acontece, a gente tem algumas situações, algumas soluções. Entre elas, a gente tem algo que se chama elisão, em francês, elision, que é o tema, que é exatamente o que eu quero explicar para vocês nesta aula. Muito bem. Prof, nunca ouvi falar no significado da palavra elisão, pelo amor de Deus. Quando você fala elision, eu também não entendo, mas pelo menos eu me digo que está em francês, então tudo bem, ainda não conheci essa. Mas aí, quando eu traduzo para elisão, ainda assim me é obscuro. Então, no sentido da palavra em si, vem do verbo elidir, que é retirar, o ato de suprimir. Então, sim, a elision ou elisão será retirada de uma vogal quando a palavra seguinte também iniciar por uma vogal. Resumidamente, isso é a elision. Mas isso não se dá de maneira aleatória no francês. Não é sempre que uma palavra terminar com vogal e a outra começar com vogal ou H mudo que eu vou sair fazendo elisions assim, não. Existe sim aqueles casos onde essa elision ela não é só necessária, ela é obrigatória. E isso trará consequências na fonética, né, oralmente e também na escrita, tá? É um fenômeno que acontece e ele é obrigatório. Nesse caso, atendendo à condição que eu vou te explicar agora. Você entendeu o que é elisão? Muito bem. Então, vamos comigo para a gente ver isso em exemplos. Olha só, gente. Aqui em cima eu tenho alguns determinantes, que são aquelas palavrinhas curtas, né? Cujo valor é gramatical, como no caso do le e do la, são artigos definidos. O de, preposição. O ne, que é aquela partículazinha da negação. O que, pronome relativo. Me, te, se, pronomes reflexivos. Então, vocês estão vendo? Palavrinhas curtas, cujo valor é gramatical. Essas palavrinhas seguidas de uma outra palavra, que pode ser um substantivo, um verbo, um nome próprio, sendo ela estando ela iniciada por vogal ou H mudo, a elision se faz necessária, tá? Exemplo, o amigo, le ami. Então, vocês veem que eu tenho que dar uma parada, né? Le ami. Fica uma coisa um tanto, né? Não fica fluida. Então, para resolver, nós vamos fazer a elision, que é exatamente o ato de suprimir esta vogal, este e substituir pelo apóstrofo, tá? Então, vai ficar lami.
Ah, prof, quer dizer que eu não posso fazer elision entre dois verbos, entre dois substantivos, dois advérbios? Não, não pode. Dois adjetivos? Não, não pode. Para que haja elision, precisa ser um determinante seguido de um nome, que aí sim essa segunda palavra pode ser um verbo e tudo mais, tá? A amiga. Eu não posso falar lá, mi. Não é uma escolha razoável, tá? É errado. Eu realmente preciso fazer a elision, l'ami. O hospital, mesma coisa. Prof, mas o H é consoante. Sim, mas aqui ele é mudo. Aqui o H é mudo. Portanto, a elision também se faz necessária. Eu vou falar l'hôpital. Prof, existe algum caso onde o H não é mudo? Sim, gente. Em francês, a gente tem o H muet e o H aspiré. H mudo e H aspirado. Ambos não têm som. Porém, quando eu tenho o H aspiré, o H aspirado, ele impede a elision, assim como ele impede a liaison, que será tema de uma aula nossa também. Em breve, eu vou disponibilizar aqui no canal para vocês. Então, como que eu vou saber se o H é mudo ou aspirado? Comment je vais savoir se le H é muet ou aspiré? Não existe uma regra, existe uma lista de palavras. Mas como eu sei que não é nada muito atrativo ficar memorizando lista de palavras, e eu nem te aconselho, eu te digo o seguinte: quanto mais você tiver uma leitura atenta, quanto mais você tiver uma escuta atenta, mais você vai observar que, em alguns casos, os franceses não fazem essa elision ou essa liaison. E aí, geralmente, a gente tem um H aspiré, tá? De todo modo, vou deixar aqui disponível para vocês algumas palavras muito comuns cujo H é aspiré e que vão impedir a nossa elision. Très bien. Um caso de elision com que também, tá? Por exemplo, que ela fale, né? Coloquei aqui 3 pontinhos. Qu'elle parle. Qu'elle, tá vendo? Eu não posso fazer elision com que, mas eu devo fazer com que. Maria não gosta de chocolate. Maria n'aime pas. Olha só, com o ne, né? Entre o ne e o verbo. Maria n'aime pas le chocolat. O amigo do Arthur, l'ami d'Arthur. Nossa, prof, até com nome próprio? Sim, mesmo com nome próprio. L'ami d'Arthur. Ok, gente? Eu não posso esquecer também um exemplo muito comum, que é o eu tenho. Eu não posso falar je é, pelo amor de Deus, tá erradíssimo, tá? Sim, eu posso fazer lision e devo entre o je e o verbo. Je, tá bem? Porém, eu não posso fazer com o tu. É uma exceção. Apesar de que os franceses fazem o tempo todo isso oralmente, e oralmente é completamente aceitável, mas não é correto. E principalmente na escrita, não se é admitido. Não é possível fazer isso na escrita, tá? Então, realmente, eu vou escrever tu as, e se eu quiser falar super correto, eu vou falar tu as também. Mas saibamos que é muito comum que os franceses falem tá, tá. Então é muito comum a gente entender que alguns fenômenos realmente são comuns na linguagem oral, por mais que não sejam corretos, e a gente faz isso o tempo todo em português. Ninguém vai sair julgando ninguém. Então é exatamente isso que eu expliquei. A gente não deve fazer lision com o tu, mesmo que o verbo, a palavra que venha logo em seguida, comece com vogal ou H mudo. É uma exceção, mas os franceses fazem isso o tempo todo na linguagem oral. Então, você pode ficar à vontade também para fazê-lo, mas evite na escrita. Combinado? Foi um prazer estar aqui com você e compartilhar toda a beleza e todas as riquezas e particularidades dessa língua que eu sou tão apaixonada. Bisu da prof.
Não esqueçam de nos seguir também no Insta, tá? A gente está lá e a gente está sempre preocupado em trazer coisas bacanas para você. A gente se vê na próxima. E eu vou deixar aqui nos comentários uma frase cujas elisions não estão feitas. E aí, vou te pedir para você corrigir e escrever a frase direitinho. Combinado? A gente se vê. Bisu da prof. Au revoir!